Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 9 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Câmara aprova ampliação da terceirização no país. O Estado de São Paulo, Câmara aprova projeto de lei que amplia a terceirização. Em A Tribuna, Saúde vai monitorar moradores da Lemoa. Boc News, acesso de caminhões ao Porto de Santos foi liberado apenas na madrugada. Santa Portal, trânsito de caminhões na margem direita do Porto de Santos continua interrompido. G1 Santos e região. Vazamento aumenta chamas e incêndio continua em Santos. E no portal da UOL, Indonésia adia execução de segundo brasileiro condenado por narcotráfico. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E em tempos de crise hídrica, começamos a enfrentar agora um novo período de estiagem, o que pode agravar a situação. Até o mês passado, em razão de um maior período de chuvas, a questão do racionamento não foi tão sentida pela população, especialmente no estado de São Paulo. Mas, a partir de agora, a situação tende a se agravar, a se complicar em razão da estiagem, como já dissemos, e é preciso que a população continue economizando água, combatendo, inclusive, o desperdício, o que é fundamental para que não tenhamos de enfrentar uma questão de racionamento. Aqui na região a situação é um pouco mais tranquila, mas esse balanço, essa avaliação será feita no programa de hoje pelo nosso convidado, o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, que vai falar também quais as medidas e providências que a empresa vem adotando no sentido de exatamente estimular o combate ao desperdício e à economia, bem como falar sobre os investimentos previstos, investimentos da empresa para este ano, um ano difícil de contingenciamento e de contenção de despesas. Mas além desses temas, que são temas fundamentais e do interesse geral, também o nosso convidado vai abordar a questão da greve que a Sabesp vem enfrentando com a paralisação de cerca de 40% de seu pessoal, segundo dados do próprio sindicato dos urbanitários. Mas sobre tudo isso ele fala daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta quinta é de sol com algumas nuvens. Segundo o Clima Tempo, não chove. A temperatura varia entre 18 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo e também no litoral. O acesso de caminhões ao Porto de Santos pela Anchieta continua bloqueado. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O
novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 9 de abril. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa entrevista, engenheiro João César, falando evidentemente da crise hídrica e de qual é a situação hoje na nossa região, na nossa cidade, na região metropolitana da Baixada Santista, com relação ao abastecimento de água. É tranquila, não temos problemas nenhum? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia a todos do programa Em Foque. Em relação à crise hídrica, ela, graças a Deus, não afetou aqui a Baixada Santista por uma simples razão. Nós tivemos uma queda dos índices de chuva, como em todo o Sudeste e outras regiões também aqui do país. Porém, nós estamos numa região que chove muito. Então, essa queda não foi sentida em relação ao abastecimento de água. Então, houve sim, realmente, um verão menos chuvoso do que os anteriores, uma estiagem também em 2014 mais forte do que a média histórica, porém não chegou a comprometer o abastecimento de água por conta dos investimentos feitos pela Sabesp nos últimos anos, que de 2010, 2011 até 2014, somente na parte de abastecimento de água, a Sabesp investiu em torno de 500 milhões, com melhorias nas estações de tratamento de água, com mais adutoras, com mais bombas para levar essa água a lugares mais distantes, mas principalmente com estações de tratamento. Sim. E essa junção, né, entre uma estiagem forte, porém ainda suficiente em razão dos investimentos realizados e principalmente do sistema integrado. Hoje, aqui na Baixada, nós temos condições de enviar água de um município para outro de acordo com a necessidade, de acordo com o consumo e de acordo também com os hábitos de cada cidade, tá? Que tem cada uma a sua característica. Na temporada de verão, o maior número de pessoas e tal. Então, que isso varia muito. Às vezes desce mais gente numa região do que em outra. Então, com essa flexibilidade, com esse sistema integrado, nós conseguimos transferir água de um município para outro e nós passamos por um período de estiagem tranquilo, por uma temporada de verão também tranquila, graças a esses investimentos e também a essa flexibilidade que nós temos na nossa operação, é o que nós chamamos de segurança operacional. Agora, e com relação a essa estiagem, antes de passar para o Aldo Neto, que já estamos vivendo, um período de mais alguns meses, 4 meses pelo menos, de estiagem. Na realidade, se a gente for fazer exatamente o que nós chamamos de período chuvoso ou período úmido, né, e período seco, o período seco se inicia agora, na realidade se iniciou, que é de abril a setembro. Então, nesse período, na parte do Brasil, se chove menos. Então, nós estamos preparados em razão dos investimentos feitos, principalmente em reservatórios. Só que os nossos reservatórios aqui são reservatórios para distribuição.
existem também o que nós chamamos de reservatórios, que são represas. Aqui na Baixada nós não contamos com represas por conta dos nossos mananciais serem rios superficiais, praticamente todos eles na nascente da Serra do Mar. Sim. Então, nós simplesmente fazemos a captação nesses locais muito protegidos, com uma qualidade de água muito boa, muito preservada, que eles são, ao todo, em torno de 26 rios e que levam essa água para 15 estações de tratamento e depois isso é distribuído para os 52 reservatórios que temos espalhados nos 9 municípios, totalizando mais de 320 milhões de litros de água, que faz com que a gente garanta o abastecimento. E esse reservatório é como se fosse o reservatório da nossa casa. Então, quando de repente tem algum conserto, algum problema que você precisa fazer, às vezes até internamente dentro da sua casa, você fecha o registro, faz o conserto, e a água que você continua utilizando é a água do reservatório. Então, nós passamos também por períodos de picos de consumo, que é na hora do almoço e no final da tarde, na hora do jantar. Esses reservatórios servem para equilibrar esta vazão, esse consumo, para que as estações de tratamento de água não fiquem trabalhando com picos, que isso é muito mais complicado. O ideal é que a estação de tratamento trabalhe numa vazão ou num volume uniforme de tratamento. Isso garante uma qualidade de água melhor e também um menor consumo de energia, que é um fator também preponderante quanto à economia de água. Para se gerar energia, se gasta muito mais água do que para abastecimento público ou até para a agricultura. Muito bem. Aldo Neto, bom dia. Muito obrigado pela presença, Chico, Aldo, mais uma vez. Imagina, bom dia, Chico, é sempre um prazer. Bom dia, engenheiro João, nosso telespectador, a toda a equipe. Eu queria saber do nosso superintendente da Sabesp, várias prefeituras aqui da região anunciaram medidas de contenção de gasto d'água. Apesar de, como o senhor já explicou, a gente não está vivendo esse problema da estiagem de água como outras regiões, como a região metropolitana de São Paulo. Essas medidas ajudam ou se fizessem ou não fizessem, daria na mesma coisa? Não, ajuda e muito. Essa é uma boa pergunta, Aldo. Deixa eu até explicar qual é a razão e a melhor lição que nós precisamos ter em relação à estiagem, a essa crise hídrica. É a conscientização. E isso foi generalizado para toda a população, inclusive nos meios políticos, que isso é muito importante, porque faz com que as pessoas tenham mais importância do valor da água, da necessidade dela ser tratada, bem cuidada e, principalmente, eu diria que o maior problema não é nem a parte de economia, mas sim evitar o desperdício. Isso é que é a conscientização maior, e eu acho que essa crise nos trouxe um grande benefício nessa conscientização. Então, nós vimos praticamente todas as prefeituras aqui da Baixada, a gente pode citar a Prefeitura de Santos, a Prefeitura de Praia Grande, com ações muito fortes, muito firmes em relação ao reuso da água, à utilização de água de chuva para fins não nobres, para não consumo direto, mas como, por exemplo, rega de jardim, limpeza de ruas, limpeza depois das feiras livres, inclusive. Esse tipo de ação melhora muito. O fechamento dos chuveirinhos, de cada 4 bicos, 3 estão fechados. Inclusive a parceria feita com a Sabesp para todos os municípios, eu vou citar aqui o exemplo de Santos, onde nós, em parceria com a Prefeitura, instalamos válvulas controladoras automáticas que fecham o chuveirinho de madrugada para evitar problemas de vandalismo e para evitar a má utilização desses chuveirinhos por pessoas que não têm a mínima consciência. Então, todas essas ações fizeram com que o consumo da Baixada Santista nos últimos meses diminuísse. Então, só para ter um exemplo... Calcula em termos percentuais? Nós temos esse cálculo. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um aumento do número de veículos, de acordo com a Ecovias, em relação à temporada anterior, de 7%. Então, desceram 7% mais pessoas, se a gente fizer um comparativo direto em relação a veículos. Aumento de veículos. Se você considerar que cada veículo pode ter 1 a 4 pessoas, mais pessoas. Então, nós tivemos um aumento da população, um aumento dos turistas.
nesta temporada. E tivemos uma redução do consumo. Então chama mais atenção ainda. Mesmo com o pessoal vindo para lavar roupa aqui. Mesmo com mais gente vindo e alguns até para lavar roupa, que a gente ficou sabendo, sim, nós tivemos esse retorno em relação a essa característica. Mas assim, nos 3 primeiros meses do ano, né, janeiro, fevereiro e março, nós tivemos uma média de uma redução de consumo de 8,9%. Aqui na nossa região, somando os 9 municípios. É um dado expressivo. Agora, engenheiro João César, na esteira dessa pergunta do Aldo, quer dizer, eu acho que de fato se a crise valeu para alguma coisa, foi para a conscientização da população, do poder público, a importância do combate ao desperdício, como você disse. Agora, isso também se viu com relação à economia feita pelo cidadão? Ou apenas o poder público? A Sabesp sentiu que a população realmente se envolveu nessa campanha e, de fato, combateu o desperdício? Sim, Chico, vou dar um exemplo. Essa média que eu comentei, de 8,9% de economia, ela é para toda a região e para todos os segmentos. Tanto a população residente, fixa, quanto os turistas, indústria, comércio e também as entidades públicas. Em todos os segmentos que nós temos isso separado, houve uma diminuição do consumo, sim, por ações de conscientização. Porque o que a gente precisa deixar bem claro é que a economia e o evitar desperdício não causa nenhum desconforto para o nosso dia a dia. São simples mudanças de hábito, do tipo fechar a torneira quando está secando o cabelo, ou quando está escovando os dentes, ou penteando o próprio cabelo. E isso é uma coisa que a gente fala que é tão banal, simples, mas isso está enraizado na nossa cultura. É um hábito que muita gente ainda tem. E é inconsciente, ela não percebe. A hídrica, né? Nunca faltou. Nunca faltou, sempre teve. Quer ver um outro sintoma em relação à crise hídrica, que é muito comum aqui? Nós recebemos muitas vezes chamadas, né, reclamações, está faltando água aqui no meu prédio, mas só tem aquela chamada no bairro inteiro, na rua inteira. Aí a gente já tem um monitoramento online dessas chamadas, a gente já sabe que é algum problema pontual, que pode ser da Sabesp ou pode ser interno. Então, primeira verificação que nós fazemos é na pressão da rede, através do nosso centro de controle operacional, antes de sair para fazer a vistoria. Então, já sabe que a pressão está normal. Então, vamos ao local, a gente checa lá a entrada do relógio, mede a pressão está normal, e aí chega lá e é um prédio de 3 andares. Primeira pergunta, cadê a caixa térrea? Ah, nós desativamos a caixa térrea, porque sempre subiu água lá para a caixa alta, mas olha, não pode, a caixa térrea ela tem que funcionar, então não precisa desativar. Existe hoje tecnologias muito simples, onde você, quando tem pressão suficiente, não precisa ligar a bomba, essa pressão abastece a caixa superior. Quando essa pressão diminui nos horários de pico que eu comentei, né, na hora do almoço, no final da tarde, ou em dias muito quentes, ou em dias com muito consumo, quando tem muito turistas e tudo mais, essa pressão cai e, se houver necessidade, a bomba entra automaticamente e joga a água lá para cima. Então, não pode desligar ou desativar a caixa térrea. Tem que deixar no sistema automatizado que ela faz isso automaticamente. E as pessoas, às vezes, por uma questão também de economia. Desinformação e tal. É que rachou a caixa térrea, então eu desativei em vez de consertar. Então, aí acaba sofrendo algum problema, mas por uma coisa interna, as instalações internas delas é que estão com problema. Mas normalmente quem leva a culpa é a Sabesp. Aldo Neto. O país está vivendo uma séria crise financeira, né? E a Sabesp, até diante da crise hídrica, está também tendo problemas. Já foi noticiado ainda nesse mês que a Sabesp está freando os investimentos que estava fazendo em todo o estado e que prevê até um aumento da conta de água em 13,8%. Esse aumento vai chegar aqui na Baixada Santista e os investimentos que estavam programados, que foi feito depois de vários anos o acordo, principalmente entre a Prefeitura de Santos e Sabesp, para voltar os investimentos aqui na cidade, vão ser afetados por essa economia? Sim, nós não estamos, né? A Sabesp não está imune à crise financeira.
do país. Então, estamos sim com problemas, houve um aperto do cinto, os investimentos não foram paralisados, eles foram, alguns deles, postergados. Então, o que nós estamos fazendo? Um rearranjo, isso ainda está sendo feito, um rearranjo, e alguns investimentos previstos estão sendo feitos de uma forma mais distante ou mais devagar. Então, algumas obras que estavam com previsão de se iniciar, de repente, no primeiro semestre de 2015, vão começar no segundo ou primeiro semestre de 2016. Só que isso está ainda sendo elaborado pela Sabesp, está sendo revisto o plano de investimentos, mas alguns investimentos aqui na região não sofreram nenhum tipo de paralisação. Sim. Principalmente alguns investimentos que já estavam previstos e que precisam ser realizados para aumentar a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto. Então, dentro do programa Onda Limpa, a maior parte dos investimentos continuam seguindo o seu curso normal, sem afetar nenhum deles aqui na Baixada. Inclusive, temos já a previsão de licitar ainda esse ano a ampliação da estação de tratamento de água Mambu Branco, lá em Itanhaém, que abastece todo o litoral sul, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, até a área continental de São Vicente. Sim. E isso vai ser licitado ainda esse ano, ampliando de 1.600 litros por segundo para 3.200 litros por segundo o tratamento de água e o volume disponibilizado para toda essa região. Então, são investimentos que não foram paralisados, mas eles foram postergados. Aumentou um pouquinho o prazo de execução deles. Na realidade, nós estamos trabalhando disso. E o aumento da tarifa? Então, o aumento da tarifa é para toda a Sabesp. Esses 13,8%, em média, ele é para todo o estado onde a Sabesp faz o seu serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, a Baixada também está incluída, também vai receber esse aumento para um equilíbrio econômico e financeiro da empresa, assim como aconteceu com a energia. Embora na energia nós tivemos, que nós também somos clientes das energéticas, e nós tivemos aumentos no ano passado em torno de 40%. E esse ano já tivemos mais um aumento. Então, o aumento da água foi muito menor, inclusive, do que das energéticas. E também vale lembrar que ninguém foi na TV falar que, olha, o que você paga de água vai abaixar, Diferente da energia elétrica. A energia elétrica foi dito várias vezes, reforçada várias vezes, e o que se viu é um aumento. Aliás, continua subindo, viu? Sim. As pessoas economizam e a conta continua subindo, a conta de energia, o que é muito sério. Agora, essa questão também econômica, engenheiro João César, também leva a uma outra questão que a Sabesp vem enfrentando, que é a questão da greve. A greve que atinge aí cerca de 40% dos funcionários da Sabesp. Os setores essenciais estão sendo atingidos? Sim, todas as estações de tratamento de água, tratamento de esgoto, a parte de segurança, o controle operacional, o nosso CCO que nós chamamos, em que monitora todas as estações, todos os reservatórios, eles estão trabalhando 100%. Então não estão sendo atingidos? Não estão os sendo setores atingidos. essenciais não estão sendo atingidos? Não estão sendo atingidos. Isso é garantido até pela própria Justiça. Sim. Tem uma preocupação muito grande por parte da Sabesp e até o próprio sindicato de manter esses serviços essenciais, porque isso pode prejudicar até uma negociação por parte até do próprio sindicato. Então, nós estamos com os serviços essenciais todos mantidos. A greve é uma coisa que o funcionário pode fazer, embora nesse caso nós tenhamos sido realmente surpreendidos, porque as negociações estavam em andamento. Houve uma conversa no Tribunal Regional do Trabalho, onde ficou agendado uma nova rodada de negociações para o final desse mês e, infelizmente, o sindicato não acatou essa proposta e deliberou pela greve. Então, nós realmente fomos surpreendidos, não era esperado por conta
dessas negociações feitas na Justiça. Aldo, você quer formar uma pergunta? Ele responde depois do intervalo, por favor. Não, eu queria ainda sobre a greve entender qual que está sendo o ponto que não está convergindo entre o sindicato e a Sabesp. Né? Mas o engenheiro João César responde no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Cubatão chega aos 66 anos renovada, porque criou condições de atrair investimentos e novos negócios, gerando mais empregos e renda. A cidade vai oferecer internet grátis. O vídeo monitoramento traz mais segurança, sem esquecer de cuidar da saúde e da educação. Recupera seus melhores espaços e equipamentos e mostra que estamos no caminho certo. Cubatão, 66 anos, preparando um futuro cada vez melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 9 de abril, dia de Cubatão. Parabéns a todos os cubatenses, portanto, parabéns de toda a mesa. E eu gostaria que o engenheiro João César Queiroz Prado, que é o superintendente da Sabesp, respondesse a uma indagação deixada pelo jornalista Aldo Neto no bloco anterior a respeito da greve. O jornalista quer saber qual a razão, afinal, desta greve. Bem, Aldo, a razão principal, entre vários pontos, né, que aí para detalhar aqui seria muito extenso, muito longo, mas basicamente é o índice da participação dos lucros e resultados. Esse é o fator principal, o ponto principal que afeta bastante, né, o bolso dos trabalhadores e talvez a luta maior por parte do sindicato, em que a empresa apresentou uma proposta que não foi aceita pelo sindicato, houve uma proposta por parte da Justiça, que ficou-se de levar essa proposta ao Conselho de Administração da Sabesp para ser avaliada. Essa reunião só ocorre mais para o final do mês, foi solicitado esse prazo para a Justiça deu, mas infelizmente o sindicato, antes de terminado esse prazo, que é para o final desse mês, de acordo inclusive com a própria Justiça e com um acordo feito entre as partes, né, entre o sindicato e a Sabesp, e isso não foi aceito e aí entraram em greve. Muito bem, as razões da greve. Agora, aproveitando que falamos dessa questão ligada à corporação, enfim, à empresa, engenheiro João César, o presidente da Sabesp assumiu há pouco tempo, o presidente Gerson Kelman, Gerson com J, o que faz com que ele seja conhecido na corporação como JK, é isso mesmo? É isso mesmo. Uma referência a Juscelino Kubitschek, né? Como é que o senhor está vendo essa gestão? É uma gestão eminentemente técnica, porque também o problema da crise hídrica também tem um componente político importante. Não, Chico, melhor do que eu, você sabe que não dá
para a gente viver sem a política. Sim. Sem a parte política, que ela é super importante no dia a dia, na convivência, embora muita gente fale, eu não gosto de política, eu não faço, eu não... Mas faz todo dia. Faz todo dia, nós fazemos todo dia. Para viver, você precisa ser político. No bom sentido, no sentido amplo da palavra, certo? Então, tem que ter, principalmente num cargo como esse, tem que saber ser político, porque senão você não consegue fazer as melhores alternativas e escolher as melhores soluções, juntamente com a parte técnica. O que nós temos percebido é que é uma gestão muito forte em relação à parte técnica, sem descuidar dessa parte política que faz parte, porque se você ficar vinculado somente a um ou ao outro, não é completo. Então, você tem que ter as duas partes, e isso está sendo feito muito bem feito nesses primeiros meses aí de gestão. Do nosso presidente. Do JK, viu, Aldo? Porque, sabe, Aldo, é uma evolução na Sabesp, mas saiu a Dilma, chegou o JK. Chegou o JK, tá vendo só? Tem uma empresa com os seus presidentes. Mas, de qualquer forma, você vê, a questão política que eu me refiro, de certa forma, o governador Geraldo Alckmin chamou para si essa questão política em razão das relações com o governo federal, em razão das rusgas com o governo do Rio de Janeiro. Houve uma troca intensa aí de farpas entre o governador Alckmin, o ex-governador Sérgio Cabral e o atual governador Luiz Fernando Pezão, por conta exatamente da transposição do Rio Paraíba. Enfim, uma situação que envolvia uma questão política mais delicada, tendo como pano de fundo, evidentemente, a crise hídrica. Aldo Neto. Voltar um pouquinho aí na questão do aumento da água. Várias cidades aqui de São Paulo acabam não fazendo uso da Sabesp dentro dos seus próprios sistemas municipais de água e esgoto. Essas cidades também estão tendo esse reflexo do problema econômico ou estão conseguindo passar melhor? Na realidade, se você for fazer uma reflexão no ano passado, no período de estiagem, principalmente, os mais críticos do ano passado, você vai perceber que as cidades que tiveram problemas de racionamento, as cidades que tiveram problemas graves de falta d'água, nenhuma delas são operadas pela Sabesp. Todas são sistemas autônomos, administrados pelas prefeituras ou até privados. Então, tivemos exemplos de cidades em que a concessionária de abastecimento de água público, coleta e tratamento de esgoto é particular, é privado, com sérios problemas de abastecimento, inclusive com não um racionamento, mas sim uma falta de água generalizada. Então, nos municípios operados pela Sabesp, nós não tivemos problemas desse tipo. Tivemos sim problemas pontuais causados por algum rompimento de uma adutora, algum problema de falha de energia elétrica, que isso ocorre em todos os sistemas de abastecimento. Mas falta de água em função de não investimento ou de não se preparar para um período crítico, um período de estiagem mais forte, nenhum deles operados pela Sabesp. Inclusive na região metropolitana, com o passar do tempo e quando essa crise terminar, será dado o devido valor às ações realizadas pela Sabesp no tempo, tá certo? E também nas soluções técnicas adotadas, porque só para vocês terem ideia, a vazão afluente que nós chamamos, o que chega nas represas, nos rios das represas do sistema Cantareira, chegou a ser de 10% da média histórica. Sim. Reduziu muito mesmo, tá certo? E São Paulo conseguiu sobreviver com o mínimo de problemas. Vou dar um exemplo. O sistema do Cantareira, o sistema de abastecimento da Sabesp, é de 72 metros cúbicos por segundo, ou 72 mil litros por segundo, que abastece toda a região metropolitana de São Paulo. A Sabesp vem trabalhando em torno de 50 metros cúbicos, vem abastecendo a mesma região com 50 metros cúbicos por segundo. Então, é o fator de economia da população, é o fator do bônus, é o fator também agora da multa em relação ao desperdício, essa conscientização e essa redução. Racionamento não entra nessa conta?
houve sim uma diminuição da pressão, principalmente noturna. Sim. Então, isso não é o que nós chamamos de rodízio, que normalmente o pessoal confunde racionamento com rodízio. Sim. Tá? O rodízio é a última forma técnica de você combater um problema de falta de abastecimento. Sim. É o que causa maior risco sanitário, maior problema operacional. Então, você tem que evitar ao máximo o rodízio, que normalmente as pessoas chamam de racionamento. Então, as ações que a Sabesp fez foi reduzir a dependência do sistema Cantareira, fazendo com que os outros sistemas abastecessem com água do Guarapiranga, do Alto Tietê, as áreas antes abastecidas pelo Cantareira, por conta do problema maior estar concentrado no Cantareira. E também a redução de pressão nas áreas da região metropolitana, fazendo com que a gente, com muito menos água, consiga abastecer todo mundo. Então, essa lição, fora as obras emergenciais feitas no interior, só para vocês terem ideia, por conta da estiagem, que também foi forte, não foi só na região metropolitana de São Paulo, a Sabesp fez mais de 50 captações novas em lagos ou em rios que não estavam previstas, e muitas delas, algumas já existiram no passado, mas assim, estavam desativadas há anos, porque essa crise hídrica, ela foi a maior da história, ela nunca tinha acontecido. A maior foi na temporada de 53, 54, e essa superou em muito. Então, desde que existe medição de índices de chuvas, nós nunca tivemos um período tão seco quanto a 2013 e 2014. Olha, Chico, interessante as colocações do engenheiro João César, até para pontuar o nosso telespectador da minha pergunta anterior. Há cerca de 15 anos atrás, a Prefeitura de Santos, então, tentou municipalizar a gestão da água e esgoto aqui, e isso parou na Câmara de Vereadores. O debate parou na Câmara de Vereadores, que alguns lá foram contrários, que mostra a importância do legislativo, que é tanto criticado, né? É verdade. E você vê a decisão que partiu de lá, de não se romper essa gestão da água e esgoto aqui da cidade com a Sabesp, com o tempo se mostrou acertada. A tal municipalização do serviço de água que se discutia muito, bem lembrado pelo Aldo. Isso é importante. Eu queria também entender, engenheiro João, o mundo muda muito, né? E infelizmente o ser humano e as pessoas não conseguem mudar com ele. Eu percebi que a Sabesp investe muito na educação e na conscientização do uso da água, principalmente em relação às crianças. Eu queria saber a sua opinião, se você não acha que a gente precisa mexer urgentemente no nosso sistema educacional do país, principalmente mudando o tipo de matéria que a gente passa para a nossa população que ainda está em idade de aprender, para coisas que no futuro serão muito mais úteis do que o conteúdo que eles recebem hoje em dia? Com certeza. Cidadania, por exemplo, né? Sim. A questão de combate ao desperdício de água é típico de cidadania. Sim. Quando eu comentei sobre conscientização, na realidade, isso está vinculado à educação, né? Educação que vem de casa, educação que vem principalmente da escola. Infelizmente, muitos pais hoje, né, confundem e acham que a escola tinha que fazer o papel dos pais. E aí, hoje o que a gente vê são professores sendo desrespeitados. Na minha época não acontecia isso mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. E assim, hoje o que nós vemos que o problema maior não são realmente nas crianças, são nos pais que criam essas crianças, que aí quando um professor chama a atenção de uma criança para educá-la, para melhorá-la como cidadão, para conscientizá-la dos seus deveres, não só dos seus direitos, o pai ou os pais são os primeiros a ir lá tirar satisfação com os professores, né? Cobrar o professor. Cobrar o professor. Então, essa conscientização, essa educação é primordial e é o que a Sabesp faz. Então, nós não estamos com o objetivo maior de conscientizar o adulto.
o nosso objetivo, os nossos programas educacionais e de conscientização, eles visam realmente mais as crianças, que são muito mais suscetíveis a esse tipo de aprendizado, aprendem muito mais fácil, se conscientizam muito mais fácil e levam isso para casa. Aí elas acabam educando no exemplo, né, os pais. E isso é muito comum, o nosso foco, principalmente das nossas visitas, das nossas palestras, são as crianças. Agora, nesse primeiro trimestre, nós recebemos mais de 6.500 pessoas nos nossos programas de visita às nossas estações de tratamento de água, de esgoto, no Palácio Saturnino de Brito, ali na São Francisco, 128, onde tem o Museu do Engenheiro Saturnino de Brito, e isso se traduz na maior parte de crianças das escolas, né, que visitam. E isso, nós cansamos de receber assim algumas pessoas ou crianças falando que eu cheguei em casa, falei para o meu pai que ele estava desperdiçando água porque ele estava esguichando e lavando a calçada com esguicho em vez de varrer a calçada. Então, isso é importante, isso é muito importante. E a criança cobra. Isso vale não apenas para a questão da água, engenheiro Valsara, mas também para outras questões, como, por exemplo, o combate à dengue. A questão do mosquito Aedes aegypti é por meio da criança que leva, que conscientiza o pai, que orienta o pai. E é por aí mesmo. Essa é a única saída em termos de cidadania. Engenheiro Valsara, peço sua licença mais uma vez. Aldo, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida e no próximo bloco vamos falar sobre o incêndio da Alemanha. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Elétrica Sanches, tudo o que você imagina em elétrica e iluminação. Mais de 20 anos no mercado. Agora você faz suas compras pelo site ou telefone e recebe seu pedido na sua casa ou na sua empresa. Sempre o melhor atendimento. Conheça o showroom incrível da Sanches Light Store. Elaboração e realização de projetos em iluminação para construtoras, arquitetos, comércio, indústria e residências. Elétrica Sanches. Sanches Light Store. Tenha sempre essa ideia na cabeça. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 9 de abril. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o superintendente regional da Sabesp, engenheiro João César Queiroz Prado, e o colega jornalista Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. E agora temos perguntas de telespectador. Por favor, Cris. Uriel Vilas Boas pergunta como a Sabesp atua para impedir que empresas contaminem os mananciais de São Paulo. Engenheiro João César. Uriel, um abraço, obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Uriel. Assim, essa atribuição é mais da CETESB do que da Sabesp. A fiscalização de indústrias é a atribuição da CETESB para verificar se ela atende aos padrões de poluição do ar, poluição da água, através do decreto, principalmente do decreto 8468. O que a Sabesp faz é uma verificação quando essa indústria está ligada à rede coletora de esgoto. Então nós fazemos uma checagem através de coletas do efluente, né, do esgoto dessa indústria, para saber se ele está adequado
aos padrões estabelecidos no Decreto 8468, artigo 19A, em relação ao recebimento. Sim. Tá certo? Se essa indústria estiver numa área mais afastada, longe de redes coletoras operadas pela Sabesp, ela tem que dispor isso num corpo receptor. E aí a fiscalização é através da CETESB, através do mesmo decreto, mas é um outro artigo, é o artigo 18, que é muito mais restritivo do que o esgoto recebido pela Sabesp, por motivos óbvios, né? Quando a indústria joga na rede coletora da Sabesp, ela vai para uma estação de tratamento de esgoto. Quando ela joga direto no corpo receptor, sem passar por um tratamento prévio, então os padrões são muito mais exigentes, muito mais restritivos. E aí a responsabilidade para se adequar a estes padrões é da indústria. Normalmente ela precisa fazer, indústria, um tratamento específico para poder lançar isso num corpo receptor. Então, a atribuição maior é por parte da CETESB nestes casos. Chico, eu queria saber do engenheiro João César, que é uma preocupação que eu acho que é de todo munícipe. A gente vê muitas obras acontecendo na cidade, de asfaltamento de ruas, enfim, e que envolvem também a Sabesp. Por exemplo, várias vezes eu vi ruas sendo asfaltadas, cobrindo-se os bueiros, depois alguma terceirizada da Sabesp abriu o bueiro, acabava com o asfalto novo inteiro. Não é possível a prefeitura, a Sabesp, eu não sei porque há vários anos isso acontece, ter um entendimento de fazer a obra direito, vai asfaltar, separa lá o espaço do bueiro de entrada de manutenção. Nunca se tem esse tipo de conversa. Você viu isso muito com a Congás também, né? Com gás também. Telefone. Se faz a obra, aí a obra acabou de ficar pronta, se quebra de novo para passar fio, passar cabo, passar... Agora, não é possível fazer um planejamento integrado de tudo isso? Não, nós temos, inclusive, em vários municípios, praticamente todos os municípios, se tem esse tipo de conversa. Dá para citar aqui vários exemplos. Em Santos, por exemplo, tem reuniões mensais através de todas as concessionárias junto com a prefeitura, e toda obra prevista por essas concessionárias tem que ser protocolada na prefeitura, através da COSERP, em que é feita uma análise. Todas as concessionárias recebem o cadastro, né, para qualquer interferência ser evitada. Então, isso é feito. O que ocorre é que muitas vezes nós temos problemas e serviços emergenciais, que aí, depois de feita a repavimentação, ocorreu um rompimento ou uma obstrução na rede coletora de esgoto, aí você acaba tendo que entrar. Mas quando são obras previstas do tipo troca de tubulação ou tubulações novas, reforço, essas coisas, então isso é feito conversando com a prefeitura para casar o cronograma entre a repavimentação ou pavimentação dessas ruas com pelo menos a Sabesp. Então isso nós fazemos. Eu vou dar um exemplo, Bertioga. Bertioga, a prefeitura não faz nenhuma obra de pavimentação em rua de terra que ainda não tenha passado o esgoto. Então, nós fechamos casamos, né, um cronograma, principalmente com as obras do Onda Limpa, onde primeiro a Sabesp faz toda a rede coletora de esgoto, aí a prefeitura entra com a drenagem, guia a sarjeta e depois o asfalto, para evitar esse tipo de problema que você colocou. Então, essa parceria existe sim. Recentemente nós fizemos inclusive uma reunião com a Prefeitura de Santos, por uma obra que terá que ser executada na ponta da praia, e nós fomos discutir qual é o melhor caminhamento. E depois de discutir, casamos um cronograma com a prefeitura, que também vai fazer uma repavimentação, e sendo que a maior parte do trecho que estava previsto para ser feito na rua vai passar pela ciclovia, porque a ciclovia tem um projeto de ser refeita. Então nós vamos aproveitar que a prefeitura vai fazer uma intervenção ali, e nós vamos já fazer a tubulação de água. Seria bom que tudo acontecesse dessa forma, né, Aldo? Mas, enfim, agora, engenheiro João César, o senhor é superintendente da Sabesp, e é claro, como todos nós, está acompanhando aí, preocupado, apreensivo, essa questão do incêndio da Lemoa, que começou na quinta-feira, né?
Já temos aí uma semana de incêndio, as chamas estão aí hoje, inclusive de manhã, né, Aldo? Abriram os portões das terras de Lúcifer aqui lá em Santos. Hein? Mais altas do que ontem, por conta de vazamentos, enfim, a situação está chegando uma equipe especializada dos Estados Unidos nesse tipo de combate a incêndio, enfim, uma situação... Estamos quase entrando no Guinness Book, né? Ainda estamos no segundo, mas tá por ali. E mais de 6 bilhões de litros de água já foram utilizados, a água do mar, evidente, e também a água fornecida pela Sabesp, né? Sim, nós estamos desde quinta-feira com equipes dimensionadas e prestando todo o apoio ao Corpo de Bombeiros lá no incêndio da Lemoa. O Corpo de Bombeiros tem o telefone do nosso centro de controle que funciona 24 horas e está também com o celular de vários gerentes que também podem ser acionados a qualquer hora do dia e da noite. Mas não tem nenhum gerente acampado lá não, né? Acampado não, mas já tiveram que ir lá. Mas tiveram que ir lá, mas foram lá, viram isso aí. Isso, para instalar bombas. Então nós estamos com 5 bombas instaladas lá para fazer a ajuda no combate. Na realidade é para retirar aquela água misturada com o produto inflamável que ficam contidos lá no dique para evitar, inclusive, essa questão de novos incêndios. Exatamente. Isso. E o combate em si mesmo, ele é feito mais com a água do mar. A água dos hidrantes está sendo utilizada para encher os carros-pipas. Esses carros-pipas vão para o carro-tanque do bombeiro, que aí sim tem um canhão de água, uma bomba que joga o jato para resfriar os tanques que estão, inclusive, no entorno. Então, isso é até bom deixar claro e explicar para a população que, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, os hidrantes aqui no Brasil, eles não são utilizados para combate a fogo direto, certo? O hidrante é feito para abastecimento do carro-pipa ou do carro-tanque do Corpo de Bombeiros, que aí sim ele tem um canhão de água que bombeia para o combate direto ao incêndio. Então, aqui o sistema é diferente. Tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é direto. No cinema, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aqui é diferente e temos isso mapeado lá em Santos, inclusive na Lemoa, uma parceria, inclusive, com o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura, onde todos os hidrantes da cidade são mapeados, georreferenciados. O Corpo de Bombeiros faz manutenções, na realidade não são manutenções, são verificações, checagens de todos os hidrantes, e esses hidrantes, quando apresentam algum problema, nós somos comunicados e fazemos a manutenção. Se tiver que, para retirar ou instalar um hidrante, sempre com pedido do Corpo de Bombeiros. Não é a Sabesp que faz essa mudança ou essa alteração. É sempre através do Corpo de Bombeiros. A Sabesp tem que ser acionada pelos bombeiros. Aldo Neto, para encerrarmos, já estamos mais ou menos no limite do programa. Um negocinho, João. Existe, a Sabesp é chamada para se discutir algum plano de emergência para esse tipo de problema? Porque nós estamos aqui numa cidade portuária, cheia de terminais, passa todo tipo de produto aqui. E o que a gente vê nesse caso é o total despreparo das autoridades públicas em lidar com o problema e até mesmo do nosso pessoal técnico. Se não o Corpo de Bombeiros tá ali, não ia se ter encerrar o fogo, mesmo assim até agora não se encerrou. Existe algum plano de crise, de problemas ambientais aqui na região? Aliás, só para agregar, engenheiro João César, ontem o vice-presidente da Associação Brasileira de Terminais Líquidos, Mike Seeley, participou aqui do programa e ele se queixou exatamente da ausência de um foro, um comitê para cuidar dessas crises. Quer dizer, foi criado um gabinete de crise, mas em função do incêndio. Foi criado pela prefeitura. E gostaria que fosse uma coisa permanente. Na realidade, existem alguns polos, por exemplo, Cubatão, isso é muito forte, a Sabesp participa, existe, principalmente quando tem algum problema de acidente, por exemplo, na Via Anchieta, em que pode carrear algum problema para os rios da região. Então, a Sabesp é acionada, já existe sim um plano de ação de emergência para esse tipo de ocorrência, que pode ser um acidente de caminhão ou um incêndio, seja lá o que for. Então, existe sim em alguns pontos. Da Lemoa tem um plano sim, mas talvez não para essa magnitude. Isso sim. Sem dúvida.
Engenheiro João César, estamos chegando ao final, nós teríamos muito a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo e encerramos aqui o Jornal em Foque. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado, engenheiro. Obrigado, Chico. Obrigado, Aldo. Um abraço a todos os nossos espectadores. Obrigado, Aldo Neto, mais uma vez pela presença. Obrigado a Cris, a toda a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.